56. Tranquilo, pessoal? Diógenes? Aqui acompanhando, irmão, e fazendo o sprint da tua palestra. Porque ó, a gente está no slide, deixa eu ver aqui, Diógenes. No slide 15, são 38. Como é que a gente faz aí? Me diz aí. Depende do Eita. pessoal. O que é que tu achas? Tu preferes Assim, eu só parar tenho, por aqui? Diga. eu tenho aí mais alguns slides. Cadê? Eu tô no 15, são 38. Pessoal aqui, Teria mais, olha, o pessoal aqui já foi comigo até 11h30 já. eu acho que mais 20 minutos a gente finaliza aí. Se o Então pessoal pode tiver ir. disponibilidade, O a pessoal gente. segura. O Beleza, pessoal então vamos segura, embora. pode ir. Vamos lá. Então, ó, essa foi uma situação, certo, pessoal, da minha tese. Uma das que eu utilizei lá, que foi essa soma menor ou igual a 7 ou soma maior que 7. A outra era o seguinte: eu denominei ela, fui eu que criei essa situação, que é a sacola da quadrabilidade. O que significa isso? O pesquisador solicitou que os participantes resolvessem a seguinte atividade. Em uma sacola preta, há 2 quadrados azuis e um quadrado verde. Então, vamos lá. 2 quadrados azuis. Espera aí. Vamos lá. Vou montar a situação aqui, ó. Eu tenho um quadrado azul. Tenho mais outro quadrado azul. E tenho um quadrado verde. Isso aqui está dentro de uma sacola preta, certo, pessoal? Nessa sacola, você não tem como descobrir, vamos dizer assim, na retirada, o que é que vai sair. Se vai sair, primeiro, um quadrado azul e segundo, um quadrado azul, ou primeiro um quadrado azul e depois um quadrado verde. Aí qual é a pergunta? É justamente essa. Ó. Qual dos resultados tem maior chance de acontecer? Retirando 2 quadrados da sacola sem reposição, você vai tirar os 2 quadrados da sacola sem reposição, ou seja, você não vai voltar nenhum quadrado para a sacola. Tirou, morreu, beleza? Qual seria o mais provável de acontecer? Seria sair um quadrado verde e um quadrado azul, ou a probabilidade maior seria de sair 2 azuis. Quem tem maior probabilidade de sair? Azul, azul ou azul e verde? E aí? Quem poderia me responder essa daí? Deixa eu ver aqui uma pessoa. Poderia ser Nicéias Silva Vilela. Nicéias está aí? Poderia ser, se Nicéias não puder, Pedro Henrique. Ou alguém que se propor, não tem problema não. Só para a gente dar prosseguimento aí à aula. Acho que o mais provável é que saiam 2 azuis. Como é teu nome? Juari. Ah, Juari. Juari acha
que o mais provável são 2 azuis. Alguém discorda dele? Teríamos uma outra pessoa aí com outra opinião? Ricardo, eu acho que é mais provável de vir um verde e um azul. Ricardo. Eu também acho mais provável ser um verde e um azul. Como é teu nome? Emanuel. Mais alguém quer empatar esse jogo aí? Concorda com o Juari para a gente fazer a melhor de 5? E aí? Nenhuma menina quer se pronunciar, nem Tainá. Tainá, minha filha, me ajude. Tainá? Tainá já saiu, foi. Alguma mulher poderia, alguma das meninas aí poderia emitir essa opinião? Aqui na chamada só ficou a parte masculina, Robson. Pronto, então tem mais alguém aí que quer falar? Samuel, né, que falou nesse instante, não. Luciano. Luciano. E aí, Luciano, tu acha o quê? Luciano, o que é que tu acha? Luciano? Tenta chamar Danilo. Danilo? Eu acho que é provável que saia verde e azul. Como é que a gente prova isso? Hein, pessoal? Analisando as possibilidades de que podem sair. Porque, assim, pelo que eu vi lá, eu acho que a ordem não importa, não. Independente, assim, a ordem, se for primeiro verde ou depois azul, sempre vai ser verde ou Não, azul. isso, a ordem não interessa, não. Então, a gente tem duas possibilidades para sair o verde e azul, que pode ser o verde com um azul e o verde com o outro azul. E para vir os dois azul é só uma possibilidade. Aí é duas contra um. Ó, vamos, só para diferenciar, vamos chamar um quadrado 1 de azul 1 e o outro de azul 2, beleza? Se você retirar o azul 1 primeiro, tá aqui o quadrado azul 1, o que é que pode sair depois? Tirou o quadrado azul 1, aí pode sair o azul 2 ou então o verde. Exato. E pode sair o verde. Tranquilo. Beleza. Aí, se a gente for para a segunda situação, se primeiro eu tirasse o azul 2, o que é que poderia acontecer? O azul 1 ou o verde. Aí viria azul 1 ou verde. Agora vem aquela parte cabulosa. Se saísse primeiro o verde, o que é que poderia sair depois? A 1 ou a 1, 2, né? Azul 1 e azul 2. Então a gente já tem o nosso espaço amostral. O nosso espaço amostral é quanto? 6 possibilidades. Uhum. Das 6 possibilidades, quantas saíram azul 1 e azul 2? 2. Duas possibilidades. Uma, Duas. duas. Quantas possibilidades saiu azul 1 e verde ou verde e azul 2? 4. 4 possibilidades. Então, voltando para a pergunta inicial, quem é que tem a maior probabilidade de sair? 2 azuis ou verde e azul? Verde e azul. Verde e azul, pessoal. Ou seja, diante dos olhos de vocês, 4/6. Se a gente fosse simplificar, nós teríamos o quê?
em 2/3 das situações sairiam azul e verde. E apenas em 1/3, ou seja, sairia azul e azul. Aí, no caso, Juari, nessa situação, ele se equivocou. Mas isso acontece, porque a probabilidade, gostaria até que vocês guardassem isso, ela é contraintuitiva. Realmente, o problema anterior dos dados lá deixou isso bem claro. Exatamente. Aí por isso que a gente tem que montar sempre quem? Esse rapaz aqui, o espaço amostral, vivendo essa situação para a gente poder dizer matematicamente quem é e quem não é. Tranquilo? Então, essa não é uma situação equiprovável também, e a probabilidade de sair quadrado azul, quadrado verde é maior, como a gente visualizou. Então, prosseguindo, pessoal, dentro do ensino de probabilidade, nós temos o significado intuitivo, que é um significado que ele é desenvolvido com as nossas intuições. Ou seja, todos vocês já jogaram dominó, baralho, pôquer, dama, xadrez, algum jogo que desenvolveu o senso de probabilidade. Então, vocês poderiam desenvolver qualquer um senso, o significado intuitivo a partir de jogos de azar, sorteios, adivinhação, o próprio senso comum e a intuição do sujeito a partir de suas experiências de vida. Então, o primeiro significado que Bataneiro fala é que nós temos essa intuição que é desenvolvida. Só que na probabilidade, muitas vezes, ela nos engana, ela nos prega uma peça. O outro significado de probabilidade, e que é o mais utilizado, o mais ensinado, o mais discutido, é o significado clássico, ou chamado de Laplaciano, que é em homenagem ao matemático, né, Pierre-Simon Marquês de Laplace, que foi um matemático, astrônomo e físico francês que organizou a astronomia, a matemática, resumindo e ampliando o trabalho de seus predecessores. Ele foi o primeiro a sistematizar, a colocar no papel o que seria realmente a probabilidade. Que ele disse o quê? O que é a probabilidade? Em outras palavras, é o número de casos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis. Por exemplo, se eu tenho uma moeda cara ou coroa, qual é a probabilidade de sair cara? O que é que eu estou querendo? Cara. O evento cara, eu tenho uma possibilidade. Em quantas? Em 2. Então, seria 50%. Essa é a fórmula que é exaustivamente utilizada na sala de aula. É o significado clássico de probabilidade. O significado frequentista é um significado que, pelo seu próprio nome já diz, você vai calcular uma probabilidade a posteriori, ou seja, você vai executar experimentos. Por exemplo, se eu lançasse um dado 1 milhão de vezes, quantas vezes sairia cara? Quantas vezes sairia coroa? Se eu fosse lançar uma moeda 1 milhão de vezes. Não, no caso, esse da moeda é o de baixo, o cara ou coroa. E esse daqui se eu fosse lançar o dado 1 milhão de vezes, quantas vezes sairia o 1? Quantas vezes sairia o 2? Quantas vezes sairia o 3? Quantas vezes sairia o 4? Então, assim, nós chamaremos probabilidade de um evento o número ao redor do qual oscila a frequência relativa do evento considerado. Ou seja, consideramos, então, a probabilidade como um valor independente do observador, que indica aproximadamente com qual frequência o evento considerado se produzirá ao longo de uma série de repetições. Ou seja, a ideia da probabilidade frequentista, ela vem com a ideia de frequência. Ou seja, nós vamos repetir várias vezes o experimento, e quanto mais eu repetir esse experimento, mais ele vai se aproximar da forma clássica. Nós vimos na forma clássica que a probabilidade de sair cara no lançamento é de meio, que é 0,5, ou 50%. Robson, Oi. Pode falar, Diego. teu áudio tá dando um pouco de corte.
Teu áudio tá cortando um pouquinho. Teu áudio tá cortando um pouquinho de nada. Aqui Tá tendo tá alguma de boa. interferência, alguma coisa ou não? Aqui tá Aqui tranquilo. tá de boa, professor. Deu um corte aqui. Ah, então tá beleza, tá bom. Porque aqui Beleza, vamos deu umas tentar. cortadas que eu não entendi. Tranquilo. O que eu estava falando, Diógenes, era o seguinte, que quando eu calculo a probabilidade clássica, eu faço o número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. Quando eu vou para um significado frequentista, eu vou ter que fazer uma frequência, ou seja, eu vou repetir várias vezes o experimento em uma quantidade grande, 1000 vezes, 10.000 vezes, 100 vezes, eu sempre vou ter uma amostra grande. E esse valor ele vai se aproximar do valor clássico. Por exemplo, se eu lançar um dado 1 milhão de vezes, possivelmente 500.000 vezes vai sair cara e 500.000 vai sair coroa. Mas isso aí vai se aproximando cada vez mais quando eu vou repetindo. Isso aí que já foi feito, pessoal, milhares e milhares de vezes, e é isso que acontece. Toda vez que a frequência aumenta, o valor ele se aproxima do valor clássico. Mas só que qual é a grande sacada disso? É você usar o empirismo. O que é o empirismo? É você conseguir experimentar. Ou seja, é a experiência. Empirismo quer dizer experiência. E aí, você vai colocar o aluno para colocar a mão na massa e fazer a coisa acontecer. Só que é uma probabilidade que você calcula a posteriori. Primeiro, você experimenta para depois calcular. Já a clássica, não. Primeiro, você calcula para depois observar o evento. O significado subjetivo, eu precisaria de mais tempo para poder falar dele, mas é o que a gente conhece como Teorema de Bayes. O que significa o Teorema de Bayes? O que é que ele diz? Muitas vezes começamos a análise da probabilidade com probabilidade a priori, ou seja, a gente calcula, como eu falei, o número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. Então, a partir de um exemplo de relatório ou teste do produto, obtemos algumas informações. Vamos lá. Houve um assassinato, certo? Um assassinato. A pessoa morreu, pá, beleza. E aí vai chegar a polícia científica para analisar como foi esse assassinato. Ou seja, o cara atirou de onde, qual foi a posição, o que é que aconteceu. Então, o cara da polícia científica, ou quem trabalha com pesquisa forense, por exemplo, ele vai analisar vários fatores, as cápsulas da bala, a forma como a pessoa está deitada. Então, ele vai criar uma probabilidade a partir dos elementos que ele está observando. Feito aqui, ó, vai ter informações adicionais que ele só vai poder ver lá na hora. Então, dada esta informação, podemos calcular probabilidades revistas ou probabilidades a posteriori. Ou seja, depois, ele vai dizer qual foi a probabilidade do cara ser canhoto, dele ser destro, dele ter conseguido, vamos dizer assim, a distância que houve o tiro. Então, o Teorema de Bayes, ele vai calcular essa probabilidade a partir de elementos que você vai observando na hora. Não é uma probabilidade que você vai chegar assim, não, a probabilidade deu 3/4. Só que para chegar nesses 3/4 aqui, você vai ter que observar vários fatores reais que aconteceram. Então, você vai ter que lidar com questões subjetivas. E aí, esse significado subjetivo, ele vai envolver coisas complexas, coisas do dia a dia. Porque uma coisa é você calcular a probabilidade de cara ou coroa. Ou seja, não tem para onde, não tem o que se fazer. Outra coisa é você analisar um assassinato, você analisar, por exemplo, bolsa de valores, quais são as ações que vão crescer, quais ações vão diminuir. Por exemplo, se eu tenho mais vacina, se eu tenho menos. Então, é você analisar uma situação real a partir da matemática.
Tranquilo, pessoal? Conseguiram compreender? Só colocando, Robson, te interrompendo um pouquinho de nada. Na questão de bolsa de valores, tem tem duas análises, né? Análise técnica e análise fundamentalista. Na análise técnica, você analisa o comportamento diário, né? E na análise fundamentalista, você analisa o comportamento histórico daquela empresa, por exemplo, entendeu? E aí tem, por exemplo, alguns comportamentos que você pode ver, não é que pode ver, pode, tipo, já imaginar a probabilidade futura pelo comportamento estatístico do gráfico. Por exemplo, Isso. uma técnica chamada ombro, cabeça, ombro. Né? Ombro, cabeça, ombro quer dizer ombro, quando ela vai ombro, cabeça, ela está subindo. Cabeça, ombro, cabeça, a ideia é que depois seja o quê? Seja ombro, entendeu? Então, essa subida e essa descida, outras técnicas também, com outros nomes, que quem analisa, quem trabalha com análise técnica, eles sabem todas essas técnicas de comportamento da bolsa, e aí eles vão vendo pela análise estatística do gráfico, como é que ela se comporta, eles conseguem prever o que é que vai acontecer com a bolsa, entendeu? Qual é a chance dela subir, qual é a chance dela descer. Exato. Então, ou seja, e usando estatística, usando probabilidade. E aí, o que é que acontece? Eu poderia, uma das aplicações, um tipo de análise que eu poderia fazer, por exemplo, seria usando o teorema de Bayes, poderia usar esses dados estatísticos que Diógenes está citando aí, e aí sair caracterizaria um significado subjetivo de probabilidade, que envolve outras ideias que não somente a matemática, por matemática.